Esses tempos eu estive numa discussão de canto, uma discussão amigável, é claro, no qual o pessoal estava se perguntando assim, por que se fala tanto sobre o agudo, por que se aborda tanto sobre o agudo? E eu respondi assim, o seguinte, nós abordamos sobre os agudos mais do que os graves, porque a região grave, nossa, ela já é muito desenvolvida. Ela é muito bem desenvolvida, porque, como eu já falei outras vezes, o grande percentual de pessoas fala de maneira equivocada. Fala com a voz no grave, lá para trás, no caminho da garganta. Ou seja, então fala descolocado. E, e ao falar descolocado, ou então cantar e falar somente no peito, então o que acontece é que a região médio-aguda da pessoa, ela não é bem desenvolvida, ela não é bem trabalhada, ela não é explorada, ela é simplesmente atrofiada. Quanto mais grave você canta ou fala, quanto mais grave você trabalha a tua voz, quanto mais grave você exercita a tua musculatura, mais atrofiada fica a tua região médio-alta. E dependendo do estilo musical, aí acontece exatamente isso. A região aguda fica atrofiada, porque se você for cantar muito gospel, esses gospel mais atuais, a maioria é muito grave. Então, não tem um agudo. Ou seja, a tua musculatura ela não vai ser acostumada a cantar um agudo. A região aguda vai, de fato, ela vai se atrofiando, ela vai se escondendo, ela vai sendo solo não explorado da tua musculatura, da tua voz, da tua fala. Então acaba que tudo se torna muito distante, muito longe. E aquela coisa de você cantar demais no peito, sempre quando você for passar pro agudo, quando você for passar pra voz de cabeça, fica nítido demais. Não há uma camuflagem, por quê? Porque é muito é muito explícito quando você sai do peito e vai pra cabeça. É a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Percebe que falhou? Percebe que deu um claque? Esse claque foi porque eu saí do peito, muito grave, e fui pra voz de cabeça, muito leve. Nas pregas vocais o que acontece é que você deixa de trabalhar uma coisa que é mais curta e grossa para fazer um som grave, e você então começa a trabalhar com uma coisa longa e fina, que é o mais agudo, que é o mais leve, que é essa voz de cabeça. Há ensinos por aí que vão falar sobre voz passiva para contextualizar sobre esse som da voz de cabeça, e vão falar sobre prega ativa a falar sobre a voz mais grave. Eu não ensino por esses métodos, eu ensino por voz de cabeça e voz de peito. Reverberação de cabeça e reverberação de peito. Aí o que acontece com a voz mista é que você mistura, na verdade, uma reverberação para a cabeça, enquanto que a projeção ainda vai dar-se de voz de peito, mas não é que ela vai ser projetada como a voz de peito. Na verdade, há de se haver um empurrão do peito para a coluna de ar, empurrar essa voz para frente e tornar-se então uma voz mista. Só que a emissão ela deve dar-se na frente sempre e com o máximo de suporte nasal, principalmente para voz mista, mais do que no belting. O belting não é tanta emissão nasal. No misto é preciso 100% de emissão nasal para funcionar, porque senão não funciona, vira belting. Por isso que se confunde muito esses dois registros. Mas o que nós estávamos falando é que se fala muito sobre os agudos porque para a maioria das pessoas não é desenvolvido, não é explorado, as pessoas não têm conhecimento. Agora, vamos falar sobre uma coisa que todo mundo faz, que todo mundo tem. Risada. Todo mundo sorri, todo mundo todo mundo dá gargalhada. Se fizerem cócegas em você, você vai gargalhar. Isso é uma dica que eu dou para vocês. Prestem atenção quando vocês rirem. Por quê, pessoal? Porque rir é uma das coisas mais espontâneas que o nosso corpo faz. É uma das coisas mais naturais que vai ser feita. Por quê? Porque não exige esforço nenhum e é uma coisa literalmente espontânea. Você ri quando você está leve, quando você acha alguma coisa engraçada, quando você está descontraído, quando você está confortável, quando você não tem tensão alguma. Então, a risada ela é uma das coisas mais naturais do nosso corpo, também da fala. E não é um canto. A risada não é um canto. Mas se você for perceber, muitas pessoas quando dão risada, a voz vai para a cabeça. Só que não quer dizer que essa pessoa fale bem colocado. O que acontece é que na risada, dependendo
vai pra cabeça porque é uma coisa muito confortável do corpo. E a confortabilidade do corpo, às vezes, ela pode fazer com que você caminhe para trás, mas ela também pode fazer com que você venha para frente. Eu, por um exemplo, em anos de... Quando eu passei ali antes de reformatório e tudo, eu já reparava que a minha risada ela era mais aguda do que a minha fala. A minha voz falada. A risada ela subia aí alguns tons. E o que eu fui descobrir depois, devido ao estudo, durante a formação ali, nos últimos anos do conservatório, foi que, na verdade, essa risada minha estava bem colocada, enquanto que a fala, lá pelos anos de 2015, mais ou menos, ainda não. Ela estava uma voz muito grave, de peito. Isso aí foi consertado depois, mas em 2015, mais ou menos, ela estava descolocada. Não tem como simular uma risada, por exemplo, aqui assim. Mas preste atenção na sua risada. Preste atenção se ela é mais aguda do que a sua fala, do que a sua voz falada. Se a sua voz falada é mais grave que a sua risada, então quer dizer que essa risada ela tá colocada. Ela tá com emissão frontal na cabeça, da voz de cabeça. Só que o que acontece é que a tua voz sendo mais grave do que a risada, então quer dizer que você corre o risco de estar falando ou no peito, ou então está descolocado na garganta. Então é sempre muito importante você comparar sempre a tua voz falada. Porque o bom uso da voz, a, a saúde da tua voz também, ela vai muito da tua voz falada. Então, se a tua voz falada estiver bem colocada, pessoal, o canto tende a estar bem colocado também, tá? Então, presta atenção nessas coisas, tá? É o espaço ali do agudo. Quando você começa a abrir a boca para fazer um bocejo, por exemplo, preste atenção nesse espaço que se dá, a região onde é que está o espaço desse bocejo. E simule que você vai fazer um bocejo e tente cantar uma nota aguda nesse bocejo. Você pode fazer abrindo a boca para fazer o bocejo, mas não fazer o bocejo, e sim fazer um... Você abre, memoriza aquela região. E você então fecha e faz isso daqui, tá? Por que isso? Por que isso, Daniel? Porque isso vai deixar as tuas pregas, vai deixar elas bem relaxadas. Porque todo agudo deve ser suave. Suave no sentido de leve. O que é pesado são os graves. Os graves, eles são pesados. Os agudos, eles devem ser leves, eles devem ser tranquilos, eles devem ser delicados. Se você tentar fazer um agudo mais pesado, com mais massa, então vai acarretar o desgaste vocal. Isso nós não queremos. Nós trabalhamos desde o estudo do bel canto, até o estudo da ópera contemporânea, até o estudo do canto erudito clássico. Nós estudamos sempre a fazer os agudos da maneira mais suave possível, pessoal, delicada. Aí você vai ver aquelas sopranos cantando Rainha da Noite de Mozart, você vê aqueles Fá 5 lá, F6, e você acha, meu Deus do céu, essa mulher está se matando ali de fazer força com a voz. Ela não está forçando a voz, ela força pressão respiratória, ela força a barriga, pressão de ar, comandando essa voz na cabeça.